Oi, meu nome é Jenny e esse é o primeiro vídeo do canal Blue Insights. Esse canal, ele surgiu como um sinal de obediência a Deus. Eu senti muito que Deus vinha já falando comigo, que eu devia criar um canal, falar, né? Antigamente, quem me conhece há mais tempo, eu falava muito sobre astrologia e astros, numerologia, mais essa parte esotérica, essa parte de ocultismo. Mas depois que eu me converti, depois, isso foi no ano de 2021, eu praticamente silenciei aqui na internet. E é como se Deus sempre estivesse me chamando e eu sempre estava em busca da mensagem perfeita, do local perfeito, e eu não falava. E com o final do ano de 2025, foi se aproximando uma vontade e também um, como é que eu vou dizer, mas como se tivesse mais latente Deus me pedindo pra fazer isso, me voltando, sabe? E não deu mais pra segurar, assim. Então eu procurei dentro da minha casa o local que eu me sinto mais confortável, né? Assim, pra falar, pra estar aqui, que é hoje é o quarto da minha filha, mas já foi o meu quarto, já foi o meu escritório, então aqui era o meu local de estudo por muito tempo. Então vocês vão ver os meus gatos passando, talvez em algum momento a minha filha chore, mesmo que eu procure gravar de manhã, que é um horário onde a casa dorme. Então, daí eu vou estar aqui mais com vocês. E para começar esse ano, enquanto eu tava pensando nisso, vinha sempre a mesma mensagem: abra mão do bom para viver aquilo que Deus tá te pedindo. Porque quando a gente tá mal, é muito fácil, né? É muito fácil querer que Jesus volte quando tudo tá ruim, quando as coisas estão desandando, quando tem algum problema, seja ele financeiro, seja ele de saúde. É muito fácil querer que as coisas, que Jesus volte, abrir mão, seguir a Jesus. É muito fácil isso acontecer quando as coisas não estão legais. Mas e quando tá tudo bem? Quando a família vai bem, quando o trabalho tá bom, quando tá tudo certo? Como é abrir mão dessa situação para viver o que Deus tá te pedindo? Eu não sei se em algum momento você teve que abrir mão disso. Eu passei por essa situação. Como eu falei antes, eu trabalhava com astrologia. Eu sou advogada de formação e eu comecei a trabalhar com astrologia. Foi muito rápido, assim, uma ascensão muito rápida. Em menos de 4 meses, eu saí do anonimato, né, de estudante de astrologia pra uma pessoa que atendia o Brasil inteiro, pra uma pessoa que, saiu cobrando, fazendo de graça, pra cobrar 4 vezes mais, tava cobrando, né, um valor bem alto. E nessa época eu ainda advogava dentro de uma empresa e eu estruturei toda a minha saída da empresa, porque eu poderia, se eu trabalhasse 10 dias do meu mês, eu ganharia um salário que eu fazia na empresa. E nesse meio tempo, eu conheci a igreja, entendi que o que eu tava fazendo não tava certo, né? Por que que eu buscava? Porque, na verdade, não é que eu buscava a astrologia. Eu gostava era de falar com as pessoas, eu gostava de ajudar. Tanto que tinha áreas, tinha perguntas que as pessoas me faziam e eu falava, olha, nisso aqui eu não entro. Dentro da astrologia, eu ia muito para a questão do propósito de vida. Então, mas por que que eu buscava, então, o propósito de vida da pessoa dentro de uma parte oculta, sendo que o propósito de vida da pessoa tá conectado com aquele que criou ela? Então, quando eu entendi que não fazia mais sentido eu fazer aquilo ali ser o meu trabalho, eu abri mão disso, eu devolvi valores. Eu me lembro assim que foi bem forte, porque foram muitas pessoas falando não para, né? Eu tinha um trabalho em paralelo que só mais uma pessoa no Brasil fazia, e ela parou no mesmo dia que eu, por motivos diferentes, ela parou no mesmo dia, e, né, ela era ainda um valor um pouco mais alto, e então eu poderia até
pegar, digamos, eu receberia aquela demanda que estava vindo dela. Então foi uma época assim que, e pra mim era muito claro, não, isso não é pra eu fazer, e eu não, e segui com aquilo ali. Aí, como eu já tinha estruturado também, sair da empresa que eu advogava, porque eu não me sentia bem naquele ambiente, eu peguei e saí, e fui tentar outras coisas. E tudo que eu ia tentando, eu primeiramente me bloqueou, né? Eu achava que eu não poderia falar de Deus. Eu achava que eu não era digna de falar de Deus, que eu não era capacitada para falar de Deus, que eu imagino eu era muito nova, considerada assim, muito nova ali nos ensinos para falar. Aí e não falava, simplesmente eu me silenciei. Tentei várias outras coisas, né? Como trabalho, acabei voltando a advogar um tempo depois, mas em outra função. Mas parece que toda vez voltava pro mesmo ponto, sabe? Eu precisava falar. E não era falar, simplesmente falar, era falar do amor de Deus. Era falar do amor que me constrangeu ao ponto de eu mudar toda a minha vida. É falar do amor que me resgatou, o amor que me perdoou, o amor que fez hoje eu viver o que eu vivo. Porque a Jennifer de 5 anos atrás, uma Jennifer totalmente desestruturada. Uma Jennifer que jamais acreditaria que ia formar uma família. Uma Jennifer que se contentaria com um relacionamento que fosse evoluindo para morar junto e tá tudo certo ali. Nem imaginava ter filho. E eu me lembro logo quando eu conheci a igreja, eu ainda bebia. E no último dia, né? Foi o último dia que eu bebi. Eu falei pro meu pai: hoje é o último dia que eu bebo. Eu decidi que eu quero casar e ter uma família. E essa família merece o melhor de mim. E eles nunca vão me ver bêbada. E eu bebia muito. Eu bebia muito. Por isso que eu digo que Deus realmente me salvou, porque com certeza eu já teria sofrido um acidente, coisas assim. Porque junto com a bebida também vinha a imprudência. Então, assim, hoje eu tenho uma filha de 5 meses, que é o motivo de eu estar aqui. Um dos motivos de eu estar aqui. É um dos motivos também de eu ter conseguido escrever o livro. Tenho uma família, tenho um esposo, né? Então, isso não fazia parte lá atrás. Mas, quando tudo foi acontecendo, eu abri mão daquilo que pra mim era bom para viver o plano de Deus, para viver o extraordinário de Deus. E às vezes a gente não sabe o passo seguinte. Pode ser que o passo seguinte ele seja grandioso, mas também pode ser que ele seja lento, porque eu olhava assim e eu fiquei, né, desde 2021, quando isso aconteceu, foi 21, 22, quando eu saí da empresa, e eu ficava tipo, tá, e aí, o que eu vou fazer? Aí eu não me achava digna de falar de Deus, mas também não conseguia me alocar em mais nada, a não ser o direito, mas eu não queria voltar, e eu tentava e nada dava certo. Aí eu colocava algumas metas e cumpria, e era como se Deus chegasse pra mim e dissesse: tá, filha, a gente cumpriu isso aqui, a gente conquistou isso. Vamos fazer agora o que eu tô te pedindo? E eu colocava uma nova meta, como se assim, não que eu ficasse barganhando com Deus, porque não é porque eu queria atingir as minhas metas. Era só porque eu não queria fazer o que ele tava me pedindo. Embora eu soubesse que ele estivesse me pedindo e soubesse que era pra fazer, mas eu não queria fazer. Então eu ficava colocando alguns empecilhos no caminho. E isso foi só se postergando de 2022 pra cá. Então são 4, né? Agora 5 anos que eu estaria entrando. E eu ficava fazendo isso e pensando assim, né? Dando desculpas pra mim. Então, esse último ano foi um ano que me pegou de muita reflexão, né? Com o nascimento da Helena, eu comecei a refletir muito de por que eu faço isso? Por que eu sempre coloco em último e não consigo? Ou mesmo que eu queira, né? Por exemplo, hoje a minha rotina, eu acordo antes de todo mundo aqui em casa, eu tenho o meu momento com Deus, eu faço meu devocional com Deus, mas por que eu não consigo levar esse amor para as outras pessoas? Eu sempre tenho muita dificuldade.
Aí eu coloquei que eu iria, né? Porque não é que eu estava cansada, né? Eu sempre peço muita presença do Espírito Santo na minha vida, mas não que eu estava cansada, mas o meu medo era que ele estivesse cansado de mim, que um dia de tanto ele me pedir, eu ouvir e botar pra depois, ele parasse de me pedir, entendeu? Pra fazer o que ele queria. E aquilo ali foi o que me pegou, assim, de tipo, tá, não dá mais. Até eu queria gravar esse vídeo porque quando eu comecei, tá, vou fazer logo no início do ano, no primeiro dia. Aí eu pensei em gravar uns dias antes, de tão ansiosa que eu já tava pra começar. Porque era como se, tá, não dá pra parar. Não dá. Tem pessoas que precisam ouvir desse amor. Esse amor que salva, esse amor que resgata, esse amor que cuida. E foi esse amor que me resgatou. Então, a mensagem aqui não é sobre mim, né? Primeira coisa, não é sobre eu só contei aqui, porque quando eu fui preparar essa mensagem, eu fui preparar a mensagem, na verdade, que parecia ser muito latente, Deus falando, tu vai falar disso. E eu, quando eu fui preparar, né? Porque a gente também não deve deixar de se preparar. Mesmo quando a gente vai falar, mesmo quando a gente sente que é Deus falando com a gente precisa se preparar para aquilo que a gente vai fazer. Quando eu fui preparar isso, eu fiquei assim, tá. E eu, agora aqui falando que eu fui ver, nossa, a similaridade com o que eu vivi também. Mas quando eu falo que a gente precisa abrir mão do bom para viver o extraordinário de Deus, e a gente estando nesse período, né? Hoje é dia 1º de janeiro, então a gente tá no início de ano, a gente tem aí um ano inteiro pela frente. Talvez alguém já traçou suas metas, talvez ainda não traçou suas metas, tá tendo a oportunidade de traçar suas metas, tá pensando ainda quais são suas metas. Tente colocar os planos de Deus, né, nas suas metas, porque os planos dele são muito melhores, né? A Bíblia diz que o ouvido não ouviu, o olho não viu e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas então, voltando ao ponto ali da mensagem, quando a gente fala em abrir mão do bom, porque quando a gente tá mal, tá tudo certo, a gente busca Deus, né? Quando a gente tá ruim, a gente sempre busca Deus. A gente, seja, né, como eu falei, por doença, por financeiro, por dificuldade, a gente se apega. Mas quando tá bom, a gente também se apega. A gente quer ver Jesus voltar quando a gente conquista um bem, quando a gente conquista um trabalho, alguma coisa assim. Quando as nossas conquistas, os nossos planos, os nossos sonhos estão se realizando, a gente mesmo assim quer ver Jesus voltar. Eu espero que você também, né? Porque eu quero muito, independente de qual fase da minha vida eu esteja, eu quero ver ele voltar. Mas quando a gente pensa nisso, a mensagem tá em Gênesis 12. Aqui na minha versão da Bíblia, a minha Bíblia, ela é extremamente destruída, porque ela me acompanha desde o início que eu entrei na igreja. E todos os anos que eu faço leitura bíblica tem uma versão de escrita diferente que eu usei para marcar. Gênesis 12 diz assim, o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não disse para Abraão, tu sai da casa do teu pai e tu vai para tal lugar. Ele só disse, sai da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Mas ele não mostrou ainda. Como ele não mostrou ainda, como a gente age nessa situação? Será que a gente tá esperando, sabe a frase que a gente tem que dar o passo para Deus colocar o chão? Foi isso que Abraão fez. Deus mandou ele sair, mas Abraão só fez porque Abraão sabia que era Deus falando com ele. Então, como que ele sabia que era Deus falando com ele? É comunhão, é convívio, é busca. A gente, como cristão, a gente precisa buscar Deus. Buscar Deus no nosso dia a dia. A gente precisa ler, a gente lê as escrituras, a gente precisa orar, a gente precisa em silêncio. A meditação, ela não fala da meditação, né, que a gente tem uma conotação muito de meditação do Oriente, mas não é meditação do Oriente, é meditar na palavra de Deus,
É ficar em silêncio muitas vezes e deixar Deus falar contigo também. A gente precisa disso para quando Deus falar, a gente ouvir e saber que aquela voz é Deus. Porque Abraão só seguiu o que foi pedido porque ele sabia que era Deus falando para ele. Não era outra pessoa dizendo, olha, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Não, era Deus falando. Então, como era Deus falando, ele pegou e foi. Assim como eu também sabia que era Deus falando comigo todo esse tempo, todo esse tempo. E eu sabia que era ele, mas eu não fazia. Diferente de Abraão. Abraão fez, eu não fiz, né? E aqui, quando a gente fala de viver o propósito de Deus, o extraordinário de Deus, é porque Abraão, ele não era um Zé Ninguém que saiu do nada, né? É por isso que eu falo, quando a gente tá mal, quando a gente tá com dificuldade, é muito fácil a gente, abrir mão de tudo e segue Jesus. Tá? Quando a gente tá bem, quando as coisas estão bem, quando tá tudo certo, quando teu filho tá com saúde, quando a comida tá na mesa, quando as contas estão pagas, quando os teus sonhos estão sendo realizados. Como é? Porque Abraão, embora ele já tivesse 75 anos, ou seja, ele já era de uma idade avançada, não era mais um guri, mas ele abriu mão de tudo. Ele era um homem de posses, uma família de posses. Ele tinha muitos animais, ele tinha muitos servos. E ele teve que sair com tudo. Então, quando ele sai com tudo ali, né, imagina o conforto que ele vivia para aquela época. Aí ele sai com tudo aquilo para uma terra que ele nem sabe para onde. Então ele precisou ter uma coragem para cumprir o que Deus tinha pedido para ele, mas ele só foi porque ele sabia que era Deus que estava pedindo para ele. Então ele tinha comunhão com Deus, ele conhecia o Deus que ele servia. E é isso que eu gostaria que eu, assim como você, botasse como principal meta desse ano, esse novo ano. Conhecer o Deus que a gente serve. Conhecer o Jesus que a gente segue. Por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente tem a comunhão, quando a gente tem a oração, a gente vai conseguir ouvir Jesus. A gente vai conseguir seguir os passos dele. A gente vai conseguir ouvir quando é Deus falando pra gente, faz tal coisa, não faz tal coisa. É momento, não é momento. E daí a gente vai poder abrir mão das coisas, sejam bons momentos ou não, para viver o que ele tem preparado pra gente. Porque quando Deus diz para Abraão sair da casa do pai dele, sair da terra dele e ir para outro lugar que ele não conhece, ele também diz que ele vai abençoar muito. Então ele foi viver aquilo que era extraordinário. Abraão é considerado o pai das nações, mas lá ele nem tinha filho naquela época. Então ele precisou seguir, ele precisou ouvir Deus, saber que era Deus, através da oração, da comunhão. Ele sabia quem é que era o Deus que estava falando com ele seguiu, ele obedeceu, e através dessa obediência, ele viveu o extraordinário na vida dele. Talvez se ele tivesse ficado ali onde ele estava, ele teria continuado uma vida comum. Boa, claro que boa. Ele tinha servos, tinha animais, ele tinha dinheiro, ele tinha um conforto para a época. Mas ele nunca ia viver, se ele tivesse ficado ali onde ele estava, ele nunca ia viver o extraordinário de Deus na vida dele. Ele nunca ia ser considerado o pai das nações. Ele não seria tido o filho da promessa que foi Isaac. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão do nosso bom, do conforto que a gente está vivendo, para viver aquilo que Deus está nos chamando para viver. Eu não sei qual é o teu chamado, não tem como eu saber qual é o teu chamado, eu sei qual é o meu. Uma das partes é eu estar aqui. Para mim falar é muito tranquilo, mas quando a gente tá junto. Agora, falar através de algo que vai se tornar, que pode todo mundo ver, eu tenho um pouco de dificuldade de falar em público. Deus sabe o quanto eu tenho uma reluta com isso. Mas, mais uma vez eu ouvi ele me pedindo. E se dessa vez, era sempre o meu medo, mas dessa vez o meu medo veio muito mais forte. De ser a última vez que ele me pedisse isso. E depois disso, ele desistisse de mim. Então, assim, gente, a gente precisa entender que
tem um ano novo inteiro pela frente. As promessas que a gente faz, as metas, elas não são nada se a gente não tiver Deus na nossa vida. E elas também não simbolizam nada na nossa vida se a gente não decidir buscar a Deus. Que Deus sem a gente continua sendo Deus. Mas a gente sem Deus, a gente não é nada. A gente precisa buscar Ele. Querer ser parecido com Jesus. Hoje a gente está vivendo numa era em que as coisas são tão fáceis da gente buscar. A gente tem a Bíblia física, mas a gente tem a Bíblia pelo celular. A gente tem centenas de pregações na internet, milhares de pregações na internet. A gente pode ouvir louvor no Spotify, no YouTube, o dia inteiro. Mas muitas vezes a gente prefere estar com os ouvidos conectados em outra coisa, com a visão conectada passando no Reels. Mas o que realmente importa é que mesmo que seja difícil, que seja 1 minutinho por dia, busque a Deus. Deixa esse minutinho se tornar 2, se tornar 3, se tornar 4, que um pouquinho ele vai aumentar, até que Deus realmente tenha um momento do seu dia que ele é inegociável. Eu, depois que a Helena nasceu, ficou deu uma mudança muito grande na minha vida, ainda mais uma bebezinha, agora que ela tá com uns 5 para 6 meses. Até eu conseguir organizar minha rotina de novo. Teve uma boa época que eu orava, eu lia a Bíblia quando dava, mas era a minha realidade naquele momento. Mas hoje eu já consegui organizar a rotina de sono dela, então eu sei mais ou menos o horário que ela vai tomar uma mamá. Como um bebê, tudo pode sair do controle, mas eu sei que ela vai tomar a mamazinha dela ali de manhã. Depois daquela mamada eu tenho um tempo. Esse é o tempo em que a casa dorme e que eu posso estar aqui. Eu posso estar com Deus. Esse é o tempo em que eu leio, que eu boto meu louvor, que eu faço a minha meditação, porque nunca se contente com o que eu tô falando aqui pra você, nunca se contente com as pregações que você vai ver pela internet. Sempre busque a Bíblia. Porque às vezes a gente não tem mais de Deus, que a gente não tem tempo pra Deus, que a gente não busca Deus. E buscar a Deus, a gente precisa da Bíblia. Seja online, seja física, mas a gente precisa. Quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente vai conseguir ouvir Ele na nossa vida. E é isso que eu desejo para o teu 2026. Eu desejo um Deus presente na sua vida. Que você ouça Deus na sua vida. Que você consiga, no final do ano, passar o final, quando chegar lá no último dia desse ano, que você consiga dizer, nossa, eu senti Deus comigo durante esse ano, caminhando comigo durante esse ano. Eu consegui ouvir quando Deus falava comigo esse ano. Eu consegui ler a Bíblia todos os dias esse ano. Eu consegui ter o meu tempo com Deus. É isso, essa acho que é a principal meta. E se eu posso te falar, se você pudesse escolher uma meta só para esse ano, escolha estar com Deus e dedicar um tempo do seu dia para Deus. E quando Ele te pedir para abrir mão daquilo que já é bom na tua vida, lembra que o passo seguinte é dele. E se for dele, vai ser melhor. Porque assim como ele fez comigo, ele também fez com Abraão. E ele vai fazer com a tua vida também.